diz que nós somos aquilo que pensamos. Por isso que a gente precisa ter uma mentalidade transformada. Porque Provérbios capítulo 23, verso 7, a parte A do texto, vai dizer que o homem é aquilo que ele pensa. Então, se eu não tiver uma mente transformada, uma mentalidade renovada, eu vou estar pensando continuamente e todos os dias, né, coisas ruins, coisas que venham me depreciar, coisas que venham alimentar a minha carne e não o espírito. Eu vou estar sempre sendo alimentado por pensamentos negativistas, pensamentos de derrota, pensamentos infrutíferos. Então, a Bíblia já vai trazer esse direcionamento, mostrando que nós somos aquilo que nós pensamos. De fato, nos conduzindo e nos impulsionando a mudar a nossa mentalidade. Ela vai nos dizer também que o nosso comportamento, ele é moldado pelo nosso pensamento. Romanos capítulo 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a mente transforma, e aí a gente, através de uma mente transformada, aí o nosso comportamento também é transformado. E nós vimos que a Bíblia também nos estimula naquilo que nós devemos pensar. Filipenses capítulo 4, verso 6, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for louvável, tudo aquilo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então veja como a Bíblia fala, né, e como ela nos orienta naquilo que nós devemos pensar. E como também a Bíblia ela se completa. Se ela chega a Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, ele diz, olha, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for louvável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí Provérbios diz que nós somos aquilo que pensamos. Veja, que coisa tremenda, né? Quando a gente começa a pensar aquilo que as Sagradas Escrituras nos impulsiona a pensar, nos orienta a pensar, a gente vai ter uma mentalidade, a gente vai ter uma vida transformada, né? E agora nessa noite, nós vamos refletir sobre um personagem que ele demonstrou ao longo da sua história uma mentalidade diferente. Há dois personagens, na verdade, nas Sagradas Escrituras. Ele consegue ter um alcance maior do seu nome, das suas atividades, mas tem o outro, né, que ele também tem uma mentalidade transformada e que ele tem muito a nos ensinar também. Esses dois personagens, eles ficaram muito evidentes lá em Números capítulo 13, naquele episódio dos espias, Josué e Calebe, quando 12 espias, que eram os 12 líderes de cada tribo, eles tiveram a responsabilidade de olhar a terra que eles iriam conquistar. O interessante é que a proposta deles olharem a terra era apenas para desenvolver estratégias de conquistas, porque Deus já tinha prometido a eles que aquela terra era deles, era a promessa de Deus. Dentre os 12, todos os 10 têm uma visão negativa, têm uma mentalidade derrotista, têm uma mentalidade depreciativa. Apenas Josué e Calebe têm uma mentalidade diferenciada. Desses dois, Josué ele consegue ter uma liderança mais influente. Ele é aquele que substitui Moisés, é aquele que de fato conduz o povo a entrar na terra prometida. Mas Calebe ficou lá. O interessante é que Calebe é esse personagem que ele não tem tanto destaque como Josué, mas ele tem uma mentalidade diferenciada tanto quanto Josué, né? Por ordem divina, por direção de Deus, por propósito de Deus, é Josué que conduz o povo a entrar na terra prometida, e aí não tem muito o que a gente questionar diante do Senhor. Na verdade, Josué estava sempre muito próximo de Moisés, em vários momentos que Moisés entrava na tenda, Josué ficava do lado de fora, Josué ficava próximo, então ele aprendeu muito a respeito de Moisés, mas Calebe também foi um personagem diferenciado.
E Caleb tinha uma mentalidade diferenciada. E é justamente sobre esse personagem que nós queremos refletir nesta oportunidade. E o nosso tema que nós iremos refletir nessa noite, baseado nesse personagem, é características de uma mente renovada. Uma mente renovada, ele vai trazer algumas características, né? E no livro de Josué, no capítulo 14, nós vamos refletir um pouquinho sobre esse personagem chamado Caleb. E a gente vai discorrer pelo menos 3 ou 4 características que eu consigo enxergar na vida de Caleb, que nos traz esse ensinamento de que nós devemos ter uma mente renovada, uma mentalidade transformada. Josué, capítulo 14. Nós iremos estudar do verso 6 até o verso de número 15. Iremos, na verdade, refletir sobre esse texto. O contexto do capítulo 14 de Josué é justamente Josué fazendo a divisão daquela terra para as tribos. E aí chega esse personagem chamado Caleb, a partir do verso 6. Veja que coisa interessante. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Qual é a imagem que Caleb está trazendo aqui? Aquele episódio lá em Números, capítulo 13, que todos os 10 espias trouxeram um relatório negativo e apenas Josué e Caleb tiveram um relatório positivo, que animaram o povo, que estimularam o povo a conquistar. E os outros 10, diz o texto lá, que inflamaram o coração do povo, derreteram a fé daquele povo. Então é esse episódio aqui que Josué está se referindo. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades-Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos, ou seja, os outros 10, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste os pés será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estão entendendo isso, queridos? 45 anos depois, esse homem ainda se lembrava da promessa. E ele reivindicou a promessa. Preste atenção no texto. Estou forte. Pense no velho macho, na linguagem popular. Estou forte, né? Ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal qual ainda é para o combate, tanto para sair a ela, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu,
em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os aniquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta, querido. Vamos estudar um pouquinho esse texto. Pai, obrigado pela tua bendita e preciosa palavra. Estamos aqui para ser orientados e ministrados pelo teu Espírito. Fala, Senhor, aos nossos corações, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, aquilo que a nossa mente precisa ser renovada, a nossa mente precisa ser transformada pelo poder da tua bendita e preciosa palavra. Louvado seja o teu nome por esse privilégio de estarmos aqui nesta oportunidade. Assim oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, veja que coisa tremenda esse texto. Há 4 características que eu quero identificar aqui, que eu enxergo aqui na vida de Caleb, que precisa estar presente na vida da gente através dessa mudança de mentalidade. Primeira característica que eu identifico aqui é nós precisamos ser perseverantes na promessa. Se a gente observa a vida deste homem e o tempo que ele passou na expectativa de receber a promessa, de tomar posse daquilo ali, é 45 anos, não é brinquedo não. É uma vida de uma pessoa adulta. Não é de um junior com 8, 9, 10 anos, não é de um adolescente com 15, 16, não é de um jovem com 20, 22, não. É de um adulto com 45 anos de idade. E essa perseverança é fantástica. Agora, uma coisa interessante a gente enxergar aqui nesse texto. Eu queria reler com os irmãos, do verso 6 até o verso 8. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, o quisneu, lhe disse: Tu sabes de que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, a respeito de mim e de ti. Veja que 45 anos depois, a mente dele estava fresca, estava ativa, estava lembrando daquela conversa, daquele diálogo. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gades Barneia para espiar a terra, e lhe relatei como sentia no coração. Queridos, eu queria parar um pouquinho aqui para explicar justamente essa palavra aqui, coração. Porque muitas vezes a gente acha que esse termo, quando está escrito no Antigo ou no Novo Testamento, diz respeito à questão sentimental. A gente acha que ele está falando do nosso músculo cardíaco que bombeia sangue, mas não é. A palavra aqui no original hebraico é lebab, que quer dizer o homem interior, quer dizer a mente, quer dizer a vontade. Sim, é coração, mas não é essa emoção que muitas vezes a gente acha. É o nosso homem interior, é a nossa mente, é a nossa vontade, é a nossa convicção, é a nossa certeza. Então, quando o Caleb está dizendo aqui, eu lhe relatei como sentia no coração, ele não está falando da questão emocional, que oscila, que vai e vem. Tem dia que a gente acorda emocionalmente bom, alegre, vibrante, mas tem dia que a gente acorda emocionalmente meio e para baixo. Não tem nada, mas simplesmente o nosso estado emocional não está naquele nível, com aquela disposição, com aquela energia, mas a nossa mente é diferente. E aquilo que Caleb está trazendo à tona aqui é um episódio, é um fato, é uma realidade. Ele visitou, ele observou, mas a mente dele estava focada na promessa. A vontade dele estava estimulada na promessa. O homem interior estava voltado, não era para aquilo que acontecia do lado de fora, mas é pela convicção que ele tinha na promessa de Deus. Então ele está dizendo aqui no verso 7, eu lhe relatei como sentia no coração. A minha mente, o meu homem interior, a minha vontade, era aquilo que eu queria conquistar, era aquilo que eu queria alcançar, e era isso que eu relatei. Mas, veja o que é que diz no verso 8, meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Desesperaram o povo.
Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Primeira característica de uma mente renovada é perseverança na promessa. Foram anos, mas a mente estava muito clara, estava muito vivo na mente de Caleb, aquela conversa que ele teve com Moisés. Estava muito vivo na mente de Caleb, aquela experiência que eles ali vivenciaram. 10 pessoas trazendo um relatório negativo, depreciativo, medroso, com uma visão pequena de si e dos outros, né? Ou melhor, com a visão pequena de si, né? Que trazia essa intimidação, esse medo, essa insegurança. Caleb não. Caleb era aquele que estava estimulando. Josué e Caleb aqueles que estavam acreditando na promessa. Para a gente também renovar a nossa mente e a gente massificar também mais essa realidade, vamos voltar rapidamente para Números capítulo 13, que a gente relê esse episódio. Eu vou fazer uma leitura corrida, para que a gente ganhe pouco tempo, para a gente ganhe tempo. Números capítulo 13, a partir do verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Gades. Deram-lhe conta a eles a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Vejam que eles identificam que a terra era boa, era uma terra que mana leite e mel, está aqui o fruto que a gente trouxe, mas tem um mais aí. Olha, tem um povo aqui, o amalequita está ali, o jabuseu está aqui, os heteus está ali, né? Então eles começam a identificar os pontos negativos. Aí veja o verso 30, veja o que é que se levanta. Então, Caleb, olha aí, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a mentalidade de Caleb como era diferenciada. Os 10 estavam olhando as dificuldades. Os 10 estavam olhando as barreiras. Os 10 estavam olhando os problemas. Os 10 estavam olhando, não, tem um povo aqui, tem povo ali, tem povo acolá, olha, não dá. Caleb não. Ei, que é isso? Vamos lá. Vamos subir. Vamos conquistar. Né? Vamos possuir a terra. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Queridos, preste atenção aqui. O relato negativo, pessoas negativas é terrível. Vou usar até uma expressão popular, é uma desgraça tá perto de gente negativista. Traz um peso na vida da gente, não gera ânimo, não gera disposição. E o que é pior, o negativo inflama os outros. A gente já tem eu não vou dizer essa predisposição, mas a facilidade de assimilar isso por causa da nossa natureza caída. A gente tem uma natureza caída. Então a gente já tem essa inclinação a ser mais propenso a isso. E chega um infame, né, que vem com esse olhar negativo em tudo, que coloca terra em tudo, que não tem uma visão positiva das coisas, contagia. E foi aquilo que aconteceu. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Veja que coisa louca.
É terra que devora os seus moradores. Até o relato negativista é maior do que aquilo de fato que está acontecendo, né? Não tem aquela história que quem conta um conto aumenta um ponto? Já ouviram esse ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. De repente a pessoa escorregou em cima da ladeira do Pretinho e caiu. Mas quando a notícia chega embaixo aqui na ladeira do Pretinho, o cara já caiu, já quebrou a perna, já quebrou o braço, o SAMU chegou, lascou a cabeça. A história já foi completamente outra. Porque cada um que vai ouvindo vai aumentando negocinho, vai aumentando negocinho, vai aumentando negocinho. Parece que a gente gosta de fazer com que as coisas criem uma dramaticidade terrível, né? E ele disse, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Aí veja o que é que isso trouxe, capítulo 14, verso 1, apenas ele. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Veja como um relato negativo traz uma tragédia no meio da congregação. Mas no meio desses 10, no meio de toda essa congregação incrédula, Caleb estava lá. Josué estava lá. E a predisposição de Caleb era outra. Eia, vamos lá, vamos conquistar, vamos dominar a terra. 45 anos depois, esse camarada está aqui, voltando para Josué capítulo 14, 45 anos depois. Irmãos, é uma vida. Mas esse homem está ali, perseverante na promessa. Ele tem uma mentalidade diferente. Então a primeira característica é essa, é perseverar nas promessas. A segunda característica que eu identifico de uma mentalidade transformada é que aquele que tem, ele crê que a promessa é atemporal. Ela é atemporal, ela vai se cumprir. Muitas vezes há promessas que pais receberam de Deus, mas que ele, na verdade, não conseguiram enxergar. Mas pela fé eles dormiram, confiando e acreditando que a promessa ia se cumprir em seus filhos. E Deus honrou a promessa. Eles não chegaram a visualizar, a enxergar, mas há diversos textos que pais dormiram no Senhor, mas acreditaram que a promessa iria se cumprir. Moisés foi um deles. Apenas observou a terra, mas não viu o povo entrando. Mas ele dormiu no Senhor acreditando que o povo ia entrar. Observe o que é que nos diz agora o versos 9 e 10. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que puseste o pé, a terra que ele foi espiar, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como me prometeu. Queridos, eu acredito que um dos grandes estímulos da vida de Caleb era a confirmação da promessa. Eu vou viver, mas eu vou pisar o meu pé nessa terra, eu vou entrar ali. Isso gerou um ânimo, gerou um estímulo, gerou uma energia, gerou uma esperança na vida desse homem. E ele diz, olha, o Senhor me conservou em vida como me prometeu. E 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E já agora eu sou de 85 anos. Detalhe, toda aquela geração que passou esse episódio, que Josué e Caleb estavam ali, todos eles morreram no deserto, exceto Josué e Caleb. Quem entrou foram os filhos. Aquela geração morreu por causa da sua incredulidade. Ficou o velhinho lá, macho, velho de guerra, seguro, convicto. E 45 anos depois, diz, o Senhor me prometeu. E Ele me conservou em vida para que eu receba a promessa. Queridos, as promessas são atemporais. E nós que temos essa mentalidade transformada, que devemos ter essa mentalidade transformada, a gente precisa acreditar que as promessas do Senhor, ela não tem tempo, ela é atemporal.
E isso precisa e deve gerar ânimo, precisa e deve gerar essa predisposição, esse vigor, essa força, essa energia. Eu não tenho sombra de dúvida que uma das coisas que fez com que Caleb permanecesse ativo, vigoroso, era justamente lembrar da promessa. Porque estava muito vivo na mente os detalhes. Né? Eu estava lá, naquele dia, eu estava naquela conversa, Deus falou por intermédio de Moisés. Talvez até Josué tivesse esquecido que Deus tinha prometido isso especificamente a Caleb. Talvez. Josué estava conduzindo o povo, claro, tinha um monte de coisa para fazer, para resolver, para conduzir. Talvez ele não tivesse lembrado que especificamente Deus tinha feito essa promessa tanto para ele como para Caleb. Mas Caleb não, né? Ele estava vivo, ativo, acreditando que as promessas de Deus são atemporais. Nós que temos essa mentalidade transformada, precisamos acreditar que as promessas do Senhor são atemporais. Na verdade, Paulo, escrevendo aos Coríntios, agora não me lembro a referência, ele vai dizer: tantas quantas são as promessas do Senhor, tem nele o sim e por ele o amém. Jesus é a confirmação da promessa. Isso é tremendo. Tantas quantas são as promessas do Senhor, tem nele o sim, por ele o amém. A convicção, a certeza de que as promessas de Deus não caem na terra, elas são atemporais. Terceira verdade que eu identifico aqui, de uma mentalidade transformada, é que não é somente crer na promessa, mas é o entusiasmo para conquistar a promessa. Porque as promessas de Deus, elas estão sob a vida da gente, mas a gente precisa também conquistá-las. Não é somente a gente ficar sentado em berço esplêndido, estou tranquilo, boa, e vai acontecer, vai cair do céu como paraquedas. Não. Né? Deus nos promete vida abundante, mas a gente também precisa trabalhar para ter essa vida abundante. Deus nos promete bênçãos, Deus nos promete prosperidade, Deus nos promete ter uma vida de celebração, mas há também algo que nós, enquanto cristãos, precisamos também fazer em busca do alcance dessas promessas. Muitas vezes, né, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias que o Senhor te deu, os dias que o Senhor teu Deus te deu na terra. É um mandamento com promessa. A gente pega a promessa, mas a gente não quer honrar pai e mãe. Oi. Tem a promessa, mas tem o princípio da honra ali. Você tem que honrar o seu pai, você tem que honrar a sua mãe, você tem que cuidar dele, você tem que zelar pela vida deles. Há uma promessa, mas há uma responsabilidade. Há uma promessa também de um princípio que o Senhor vai fazer transbordar os nossos celeiros, mas há um princípio da honra. Provérbios capítulo 3, né? Trazei os dízimos, as primícias das tuas ofertas e transbordarão os teus celeiros, e encherão fartamente os teus lagares. Há uma promessa, mas há também um princípio para a gente cumprir. Então, diversas promessas do Senhor, há princípios para a gente cumprir. Né? Aquilo que é um comprometimento, uma responsabilidade da nossa parte para que a gente traga honra ao Senhor. É o entusiasmo para conquistar a promessa. E veja que Caleb, ele tinha uma mentalidade tão transformada, que veja o que é que ele vai nos dizer no verso 11 e no verso 12. Essa estava lá. Mas veja o entusiasmo dele. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Queridos, 45 anos depois. Isso é entusiasmo. Isso é vibração. Né? Isso é aquela pessoa que vem 45 anos depois e diz: olha, eu estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. É lógico que fisicamente ele não estava. Ele não estava fisicamente 45 anos depois com a mesma força, com o mesmo vigor. Não estava. É humanamente impossível. Agora, ele estava entusiasmado. A força que ele está falando aqui é a força interior. É o meu entusiasmo. É a minha mentalidade. É a minha convicção. Estão entendendo, queridos? É a minha vibração. É a minha energia interior de querer conquistar. 45 anos depois, ainda tem essa vibração.
45 anos depois, eu ainda estou disposto. Claro, fisicamente depois, 45 anos depois, é bem possível que Caleb já tivesse algumas limitações por causa da idade. Talvez a visão física não fosse tão clara. Talvez algumas questões normais. Naquela época, as Sagradas Escrituras não relatam, mas é bem possível que eu já tivesse uma alteração na pressão, a glicose já tivesse alta, né? É comum, faz parte do ser humano, né? Uma alteração da glicose, uma alteração na pressão, essas coisas que é comum da vida humana. Agora que a alimentação daquela época é completamente diferente da nossa, viu? A alimentação era outra, né? Completamente diferente. Mas o que ele está dizendo é, o meu entusiasmo, a minha vibração, a minha dinâmica é o mesmo de 45 anos atrás. Eu ainda quero conquistar, eu tenho o mesmo entusiasmo de ir, de voltar, de subir, porque eu quero conquistar a promessa do Senhor na minha vida. É isso que ele está dizendo. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Veja que coisa tremenda, queridos. 45 anos depois, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os aniquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desposar como prometeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, meu desejo, a minha oração, eu chego a 45 anos depois, 55, 60, seja o tempo que o Senhor me permitiu, com essa fé desse camarada, com esse dinamismo, com essa convicção, com essa... Muitas vezes, eu já vi uma expressão aqui do reverendo Oswaldo, e é oportuno lembrá-la aqui, nessa oportunidade. O reverendo Oswaldo, trazendo suas mensagens aqui na igreja, ele disse, a minha oração não é para que eu comece bem a minha jornada, para que eu termine bem. E muitas vezes a nossa oração precisa também ser assim, para a gente terminar bem, porque alguns estão ficando no meio do caminho. E os tempos estão se estreitando, os desafios estão surgindo. Então a minha oração também não é para que eu tenha começado bem, mas é para que eu termine bem. Na verdade, eu quero terminar melhor do que eu comecei. Essa que deve ser a proposta. E Caleb, esse camarada aqui que está terminando bem. Está terminando ativo, entusiasmado, vibrante para conquistar a promessa do Senhor. Ele diz, olha, agora pois, eu acho fantástico esse verso 12. Agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste, lá estavam os aniquins, grandes e fortes. O Senhor, porventura, será comigo para os desposar. Era promessa, mas não ia vir de mão beijada, não. Ia ter que ter uma batalhazinha ali. Ia ter que ter um confronto, ia ter que ter uma peleja. E Caleb, ele estava disposto a ir para o confronto. 45 anos. Entusiasmo. Essa é a terceira característica de uma mente transformada. Ele é entusiasmado para conquistar a promessa. E a gente precisa estar gerando esse ânimo o dia todo. Veja, queridos, que uma mente transformada, ele é perseverante nas promessas. Ele crê que a promessa é atemporal e ele é entusiasmado para conquistar a promessa. Agora, o quarto ponto, e eu vou concluir com ele aqui nessa noite, é que essa mentalidade transformada, ele gera uma pessoa que está apta para receber a promessa. E Caleb é aquela pessoa que estava apto a receber a promessa. Vamos concluir agora do verso 13 até o verso 15. Josué era o líder. E Josué tinha a autoridade e o poder de dizer não. Não vou lhe dar essa terra. A minha liderança vai ser outra, o meu projeto é outro. Mas diante daquela reivindicação, diante do lembrar da promessa, do recordar do fato, do entusiasmo da conquista, Caleb se tornou apto para receber a promessa. Veja o que é que o verso 13 em diante vai dizer.
Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir. Essa palavra perseverança apareceu aqui nesse texto umas 3 a 4 vezes, né? Em seguir o Senhor, seu Deus de Israel. Antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior entre os anequins, só que ele não contava Calebe. Chegou, usando a linguagem popular, e conquistou a parada. Chegou, isso é minha. Deus me prometeu, eu me tornei apto para receber essa terra. A quarta característica dessa mentalidade é justamente a gente se tornar apto a receber a promessa. Josué, pela liderança que tinha, pela responsabilidade que tinha, ele pôde dizer, não vou conceder essa terra a você, a distribuição que eu vou fazer é outra, mas a certeza, a perseverança, o crer que a promessa de Deus era atemporal, o entusiasmo de Calebe, o recordar de todo o fato e principalmente da palavra de Deus, porque Calebe reivindicou, não foi outra coisa que senão a palavra. Ele foi na palavra. Você lembra o que Deus falou através do seu servo Moisés? Palavra, foi dito. E a gente precisa entender, né, que a gente precisa crer nas verdades da palavra de Deus. Eu sei que usei esse termo, a gente precisa reivindicar isso de Deus. Eu particularmente não gosto, porque é como se Deus ficasse submisso a uma reivindicação humana, né? E eu não é muito a minha mentalidade teológica, não é muito aquilo que eu acredito, mas eu acredito que crer nessa promessa e acreditar nessa promessa, por si só, já nos torna apto a receber a promessa. É isso que Calebe está aqui dizendo. Calebe está reivindicando a promessa de Deus a Josué. Então, olha, Deus falou, você tem autoridade para liberar ou não. Agora, ele está lembrado do fato? Está lembrado do que aconteceu? Está lembrado do que Moisés disse? Está lembrado de todo o contexto? Então, ele tornou-se apto a receber as promessas de Deus. Queridos, uma mentalidade renovada, ela tem essas características que a gente identifica aqui neste homem chamado Calebe. Um personagem que ele não é muito conhecido, não tem muito vulto nas Sagradas Escrituras, quando a gente vai compará-lo, né, através de outros personagens, como o seu próprio parceiro de jornada, Josué. Calebe não tem tanto reconhecimento, tanta proeminência, tanto nome como Josué alcançou, mas eu acredito que ele tem uma mentalidade diferenciada. E a gente precisa aprender com Calebe. Essa convicção, essa certeza, né? Esse crer nas promessas do Senhor. Essa convicção de que as promessas do Senhor são atemporais. Esse entusiasmo, né? Mesmo após 45 anos depois, a saúde física já não ser a mesma, mas esse entusiasmo, esse interessante que a palavra entusiasmo vem de outras duas, que quer dizer entheos, né? De duas palavras gregas, entheos. Theos quer dizer Deus, é Deus dentro. É muito interessante essa palavra entusiasmo, é Deus dentro. E Josué e Calebe, ele tem esse entusiasmo, Deus estava dentro desse processo aí com ele, né? E 45 anos depois, ele estava animado, vigoroso, vibrante, acreditando na promessa. E diz, Deus me conservou em vida, eu vou conquistar a promessa, eu subo e desço, eu vou para a batalha e volto, porque eu acredito na promessa que Deus fez. Por causa disso, ele se torna apto, de fato, a receber as promessas do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter essa mentalidade de transformação. Eu oro ao Senhor para que o Senhor me conceda essa mentalidade. Eu oro ao Senhor para que nós tenhamos essa mentalidade, esse entusiasmo, esse dinamismo, esse crer nas promessas do Senhor. E a gente seja vigoroso, entusiasmado
para ir em busca daquilo que o Senhor já nos prometeu na sua palavra. Porque nós andamos pela fé, não é por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós enxergamos. Quando Caleb está falando aí de coração, está falando da vontade do homem interior, está falando da mente, ele está falando, não é esse sentimentalismo que muitas vezes, mas é a convicção das promessas. Amém, queridos? Curva a tua cabeça e ora ao Senhor.